5 sinais sobrenaturais após a morte de Jesus. 1. O terremoto. Ouviu-se um abalo sísmico, uma reação da criação após o falecimento de Jesus. A própria natureza foi estremecida pela morte do Filho de Deus. Mateus narra que a terra tremeu e as rochas se despedaçaram. Essa linguagem sugere uma resposta significativa da terra aos eventos divinos que ocorreram na cruz. 2. Os túmulos se abriram. Mateus relata um episódio exclusivo de seu evangelho. Os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia dormido na morte, foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros após a ressurreição de Jesus, esses santos adentraram a cidade sagrada de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Mateus 27, 52, 53. Embora terremotos possam danificar túmulos, a ressurreição dos corpos só pode ser atribuída à intervenção direta de Deus. Esse acontecimento evidencia a vitória de Jesus sobre a morte. A ressurreição desses santos é apresentada como um prenúncio da ressurreição final, na qual todos os crentes podem ter esperança. O apóstolo Paulo ensina que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, antecipando a ressurreição de todos os que pertencem a ele. 1 Coríntios 15, 20 e 23. A morte de Jesus abriu o caminho para a vida eterna. 3. O véu do templo foi rasgado. Logo após Jesus entregar o Espírito, o véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27, 50, 51. Esse ato simboliza o fim da separação entre Deus e a humanidade. O véu rasgado indicava que, por meio de Jesus, agora podemos nos aproximar de Deus com confiança. Hebreus 4, 14 e 16. A obra consumada de Jesus eliminou a necessidade de sacrifícios contínuos, inaugurando um novo e vivo caminho para a presença de Deus. O véu, simbolizando o corpo de Cristo, foi rasgado para que todos pudessem ter acesso direto ao Pai. 4. Escuridão sobre toda a terra. Do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, 45. Esse fenômeno sobrenatural cumpriu a profecia de Amós 8:9, que previa que o sol se poria ao meio-dia como um sinal de luto e julgamento divino. Embora muitos tivessem pedido sinais celestiais a Jesus, essa escuridão foi um indício inegável do significado cósmico de sua morte. A escuridão ao meio-dia não poderia ter sido causada por um eclipse, pois a lua estava cheia. Era uma intervenção direta de Deus. Ela representa tanto o luto pela morte de Cristo quanto o julgamento sobre o pecado que ele estava suportando. 5. O centurião reconhece a inocência de Jesus. O centurião e os soldados que guardavam Jesus, ao presenciarem o terremoto e os eventos que acompanharam sua morte, ficaram apavorados e declararam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O centurião, um soldado endurecido, acostumado a supervisionar execuções, foi profundamente impactado por tudo o que presenciou. A resposta de Jesus à dor e à injustiça que sofreu, sua oração pelo perdão daqueles que o crucificaram, e os sinais sobrenaturais que acompanharam sua morte levaram o centurião a concluir que Jesus era inocente e, de fato, o Filho de Deus. Essa declaração final de um oficial romano é um testemunho poderoso do impacto da crucificação de Cristo. Se este material foi útil para você, convido a se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Juntos, podemos esclarecer mais mentes e ampliar nosso conhecimento. Agradeço por sua presença e que Deus te abençoe.